Boa noite a todos e a todas. Alô, som? Alô? A bateria está acabando? Esse aqui está bem baixo, né? Mais baixo. Então, eu primeiro queria agradecer o convite que está hoje nessa casa, pela primeira vez, o semeador. E vou falar de um tema que eu acho que é de grande relevância para todos nós. O tema, ele foi retirado dessa obra de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Xavier. Então, primeira dica é que vocês leiam hoje à noite o capítulo que fala do tema da noite, que é autolibertação, que o amigo acabou de falar. Então, esse tema está nessa obra Fonte Viva, que é uma coleção que tem vários volumes. Um desses volumes, e que a gente recomenda que vocês introduzam essas obras na leitura prévia do Evangelho, para que assim vocês consigam dar conta dessa literatura tão vasta que o Espiritismo nos oferece, dentro da codificação, e os livros pós-codificação, que foram a continuação da doutrina espírita, que era uma doutrina evolucionista, e que, portanto, ela não pararia nas obras de Kardec, porque Kardec mesmo já diria que o Espiritismo, como ciência, ele acompanharia a ciência de acordo com a evolução da ciência. Mas onde a ciência para tentar explicar as coisas da realidade material, o Espiritismo vai além, porque ele estuda o espírito, que muitas vezes não é o objetivo da ciência. E ele diria também que o Espiritismo, ele segue a ciência. Se em algum momento a ciência comprovar que algum ponto do Espiritismo está indo de encontro ao que a ciência revela, abandone aquele ponto e siga a ciência. Por isso que o Espiritismo deve ser visto como uma ciência filosófica de repercussões morais, e não somente como religião, não tirando o mérito das religiões. As religiões são fundamentais, porque nos aproximam dessa religação com o Criador, mas nós não devemos tornar o Espiritismo somente uma religião, porque ele não é somente uma religião. Ele é uma filosofia pautada no Livro dos Espíritos, que foi o livro publicado por Kardec em 1857, com 1018 perguntas e 1018 respostas. Não são 1019, porque por qualquer motivo Kardec pulou, se eu não me engano, a questão de 11, pulou para 1013, não tem a 1012, salvo engano, não é 1012, é 1013 ou 1011, ele pula. Então são 1018 perguntas e 1018 respostas, e ele dá introdução aí ao Espiritismo com a parte filosófica. Depois ele traz uma outra obra que vai dar a base experimental, científica, que é o Livro dos Médiuns, que é o nosso tratado de metapsíquica, ou tratado que nos dá toda a condição de vivenciarmos os bastidores do laboratório, que são as mediúnicas. Quem está em mediúnica deveria ler o Livro dos Médiuns, que é uma obra publicada em 1861, e que, portanto, ele dá uma base científica junto com a Gênese. E assim ele traz também o livro religioso, ou que liga mais às morais do Cristo, a moral cristã, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Esses três livros é o tripé básico de sustentação do Espiritismo. E aí depois o Céu e o Inferno é publicado em 1865, e depois em 1868 chega a Gênese, e aí forma-se o Pentateuco, que a gente fala o Pentateuco de Kardec. Essas obras são fundamentais para que nós possamos compreender essa ciência filosófica e com repercussões morais que o Espiritismo é. Para mim, na realidade que nos encontramos, é a coisa mais expansiva que nós podemos ter no planeta, no que diz respeito às religiões filosóficas e que explicam o mundo espiritual da forma que o Espiritismo explica. Todo respeito ao budismo, que tem contribuições belíssimas, o hinduísmo, que traz muitas contribuições com Shiva, com Krishna, o budismo com Siddhartha Gautama, o Buda, e todas as denominações religiosas que têm o seu papel de esclarecer e de iluminar as consciências, porque todas levam a gente para um único lugar, para o objetivo final, que é a iluminação, que é justamente a reconexão com a fonte, de onde nós viemos e fomos gerados. Então, esse introito é para provocá-los a que vocês debrucem-se nesse início de jornada do ano que começa na literatura espírita, leiam as obras espíritas, e hoje em particular, quem não tem Fonte Viva, compre aí embaixo, ajude a livraria e já leve para casa com o objetivo de ler esse tópico que eu vou trazer para vocês, mas vocês, ao dormirem, podem estar em contato com outras energias e perceberem melhor do que aquilo que eu possa dizer aqui agora, ok? Então, como é que Emmanuel começa? Ele começa com a passagem de Paulo em Timóteo, e que diz assim: nada, eu estou ficando, meu Deus, presbita, você sabe o que é presbiopia?
é a visão curta, o braço está curto. Já não estou enxergando, estou ficando já na senectude, 46 anos. É muito humildinha essa de Paulo. Será que eu consigo? Nada, não consigo. Para este mundo e manifesta, não consigo ler. A parte pequena eu não consigo, o texto eu consigo, ok? Meu Deus, isso está público, eu não vou ter problema em botar isso para todo mundo ver. Então vamos lá. Se desejais emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, preste atenção, comece o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, como todos e sem ninguém. Olha que coisa filosófica. Emmanuel já começa apertando o nosso juízo. Ele começa falando numa linguagem que a gente podia trazer uma visão psicológica transpessoal, consciencial. Ele vai trazer o eu, se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu. Leiamos a alma, o espírito imortal, o self, na linguagem junguiana. O self é o si mesmo, é o eu superior, é o eu maior, é a forma que o espírito se manifesta nessa realidade dentro do corpo. Então, se você quer de fato fazer prevalecer os valores da alma, é interessante que nos libertemos dos desejos e dos emaranhados do eu. O eu aí, leia-se, o eu menor. Eu vou trazer sempre as definições, porque eu vou tentar trazer uma visão do que eu tive como entendimento e que obviamente é o meu viés de interpretação. Nós temos estruturas na constituição da psique, o eu menor, que a gente diria que é o ego, e o eu maior, que seria o self, o si mesmo, que é o nosso superego na linguagem psicanalítica freudiana, que seria, numa determinada comparação, a estrutura que nós nos manifestamos o ego na realidade que nos encontramos. É a personalidade, é o comportamento, são as estruturas egóicas. Essas estruturas que se manifestam nessa realidade são forjadas através da construção que viemos há milênios forjando em personalidades distintas, quando vivemos em vários corpos, em vários personagens. E esses personagens que nós vivemos, eles simplesmente se estruturaram de acordo com os momentos da história e da cultura em que estávamos inseridos. Então percebam, a nossa construção psíquica, ela se dá de uma forma, desde o átomo ao arcanjo, que nós nos tornaremos um dia, todos se tornarão arcanjos, espíritos puros, e nessa construção de espíritos puros que nós seremos, alô? Está muito melhor o áudio desse, parece que alguma coisa me chamava aí para isso. Pode te ligar isso daí? Aí, alô? Alguma coisa interferindo, o celular está tocando aqui, ó. Pode ser isso. Então, mas acho que o ruído, ele pode ser suplantado aí, em nome de Jesus, amém, irmãos, graças a Deus, que realmente falar com esse zumbido no ouvido seria um tormento para todos nós, mas encontramos a solução. É assim que tem que ser. O espiritismo, ele é alegria, ele é diversão, não tem que ser aquela coisa hermética, fechada, sisuda, pelo menos é assim que eu compreendo. É uma doutrina que traz a alegria de viver, e eu tenho a alegria de viver, e todos os momentos que acontecem essas coisas fazem parte de uma forma de nós trabalharmos nosso bom humor, não é isso? Para trazer mais a paz, eu diria, a harmonia que a gente precisa para viver nesse mundo de tantas agruras, de tantas vicissitudes. A gente traz para dentro da sala espírita, da casa espírita, também amargura, também peso. Vamos trazer leveza. Essa é a minha proposta, que eu estou tentando, como expositor, levar da forma que eu consigo conceber o espiritismo, da forma mais leve, divertida e conectada com a proposta do que o Cristo nos traz, da forma que eu compreendo, é claro. Então, na visão da evolução do ser que nós somos, nós vivemos estruturas egóicas e que vão fazendo o construto do ser que nós nos forjamos na existência atual. Eu estou hoje Flávio, mas eu não sou Flávio. Eu sou um espírito imortal que assume essa personagem chamada Flávio e que tem tendências, que tem predisposições, que eu trago de quê? De experiências vividas no passado. A vida atual, na cultura, na minha família, na estrutura do país que eu vou nascer, determinará essas tendências se manifestando de uma forma ou de outra, de acordo com as escolhas que eu vou fazendo, na realidade que eu vou me encontrando. Mas tudo vai ser de acordo com as suas escolhas, o livre-arbítrio que todos vocês têm. Então, quando o Emmanuel traz ali que a alma, para que ela se manifeste na sua totalidade,
se libertando dos entraves do eu, é necessário que vocês se conectem com a alma. A alma, leia-se, o espírito encarnado. Só que nós, quando mergulhamos na matéria, nós vivemos as injunções da matéria, os desejos da matéria, as necessidades que a matéria tem. E esse é o grande conflito que nós discutimos lá na Federação Espírita. Nós temos que nos conceber com espíritos imortais. É verdade que nós verbalizamos isso. Nós dizemos, eu sou espírito imortal. Mas em dizer que é espírito imortal e se conceber espírito imortal, há uma distância muito grande. E qual é a nossa proposta? É a proposta de verdadeiramente pensarmos espiriticamente, vivemos espiriticamente e nos concebemos espíritos. Discurso é uma coisa, vivência prática é outra. Mas por que isso é tão difícil? Por quê? Como o espírito está nesse ergastro material, nesse escafandro que é o corpo físico, é verdade que você tem as necessidades do corpo físico, como agora, minha boca secou, eu preciso beber água. Eu bebi água, mas espírito imortal, na sua condição de, não precisa de água, ele tem um domínio, se assim eu fosse evoluído a ponto de dominar os desejos inferiores da matéria. Os espíritos elevados, como Jesus que aqui passou, ele tinha controle sobre os fenômenos físicos, como ele fazia, demonstrava que ele podia fazer o que ele queria, manifestar peixes, ele podia levitar, andar sobre as águas, porque ele conhecia todos os mecanismos que são aqueles mecanismos que a ciência ainda oficial não descobriu, mas que vem descobrindo com o tempo, e que nada daquilo é milagre, apenas é a capacidade que o Cristo tem de manipular os recursos naturais da natureza, e que todos vocês também têm em latência esse potencial, só que vocês não estão buscando isso, porque ficam presos nos movimentos egóicos, nas estruturas da sobrevivência, e não esquecem de se conceber espíritos, porque nós não temos um corpo, nós somos um espírito, ou melhor, nós não temos um espírito, nós temos um corpo, e quando você faz isso, só que a vida da gente a gente deixa o corpo nos ter, ao invés de você, espírito, ter um corpo, e fazer dele aquilo que ele precisa, que é ser gerenciado pelo espírito imortal, como se o self fosse o dono da casa, e o ego fosse o mordomo. O mordomo, quando você chega, o dono, quem manda na casa é quem? O dono. Faça essa imagem para vocês compreenderem. É como se eu tivesse uma casa. Minha casa tem um mordomo que é você. Você cuida da minha casa quando eu estou trabalhando lá fora. Quem manda enquanto eu não estou ali é você. Mas quando eu chego, se você é meu mordomo, você para, sai do cenário e eu passo a gerenciar. Mesmo você lá, eu estou gerenciando a distância. Só que o ego, quando quer se apropriar de tudo e determinar nossas escolhas, ele quer ir de encontro a esse dono da casa, que é o self, que é o espírito imortal. E é esse o movimento que a gente deve trabalhar, esse eixo ego-self, onde deve haver uma comunicação o tempo todo, no mergulho no insondável do self, esse mergulho interior, através do autoconhecimento, para que através do autoconhecimento haja um autodescobrimento, assim vocês consigam fazer uma autotransformação, e através da autotransformação, vocês têm uma autodeterminação na iluminação que todos nós alcançaremos um dia. Olha o caminho, eu me autodescubro, tiro a coberta, tiro o véu das paixões, das ilusões, da matéria, ao mesmo tempo que eu me descubro, eu me conheço, eu passo a conhecer a mim mesmo. A partir do momento que eu me conheço, eu busco a transformação moral naquilo que já me prende, que me leva para o menos, que me trava, que me limita, e ao transformar aquilo, eu me determino no caminho da iluminação, para chegar na auto-iluminação. E quando ele fala da auto-libertação, ele está chamando, nos convocando a isso, a sermos aquilo que viemos ser. Vós sois deuses, vós sois centelha divina. E o que é que vocês estão fazendo enquanto centelha divina nessa realidade da terceira dimensão, no mundo de provas e expiações que nos encontramos? Será que vocês estão se conectando com o ser essencial que vocês são? Ou vocês estão achando que são corpo, são esses corpos aqui, apenas corpos que deambulam como autômatos nessa realidade, sendo refém dos instintos? Muitos de nós vivemos assim, inclusive eu em alguns momentos. A tentativa que eu estou nessa encarnação é de tentar ser o gestor da minha vida, ou seja, trazer o meu espírito imortal que sou, para gerenciar o ego na expressão dele nessa realidade.
Como isso? Me conectando direto com a fonte. A fonte, que é Deus que está em mim, eu só consigo conectar com ela se eu mergulho para dentro de mim. E nenhum de vocês conseguirão ver Deus olhando fora. Vocês só conseguirão ver Deus olhando para dentro. O olhar para dentro é o lugar mais próximo que vocês estão de Deus, não é fora, porque vós sois deuses, está lá nas Escrituras. Se vós sois deuses, eu tenho Deus em potencial dentro de mim. Quando eu me concebo Deus, eu posso fazer o que Jesus fez. Ele dizia: se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, poderiam fazer muito mais do que eu, transportariam montanhas, fariam o que vocês quisessem, as montanhas de problema. Nós somos homens de pouca fé, ou homem xícara, homem de pouco café, né? De pouco café. É uma piada meio sem graça, mas é homem de pouca fé, significa homem xícara, que a gente só serve para botar café dentro da gente. Mas nós temos pouca fé. Se tivéssemos uma fé do tamanho do grão de mostarda, que parece ser a menor semente que existe, nós conseguiríamos realizar muito mais. Mas para que isso aconteça, minhas queridas e meus queridos, é preciso que nós façamos um movimento de mergulho para dentro. Ninguém vai conseguir encontrar a luz que habita em si se ficar olhando para o mundo externo, ou só ficar focado na sombra. Mas você também não consegue ver a luz se você não olha para a sombra, que você ainda tem, que é aquele lado obscuro, que não necessariamente são as partes ruins. A sombra também pode ser a sombra dourada, são as virtudes também que vocês têm, as qualidades em que vocês não percebem. Aconteceu algo? Se aconteceu, tudo bem, está filmando normal, né? Que eu vi aí um olhazinho, que parecia que deu pause. Então aqui, mais uma vez, eu reporto a nossa gravação, eu sou espontâneo mesmo. Mais uma vez, uma confreira está fazendo a filmagem. Dessa vez está bem apoiadinha ali com o seu cotovelinho. Não vai sair com uma filmagem de uma que ficou toda trêmula. Eu agradeço muito a você. No final, eu lhe dou um trocado. Eu estou brincando. Na próxima eu vou trazer meu pedestal para não dar esse trabalho a vocês. É muita cara dura minha pedir isso a vocês, mas eu agradeço a si mesmo. Porque vai servir que esse tema chegue a mais pessoas. Então, está vindo no raciocínio? Está dando para compreender? Ou está muito prolixo? Está muito complicado, muito complexo? Eu posso tornar mais palatável. Eu tenho que ser o mais didático que eu posso alcançar. Então, na continuação do que ele traz, ele vai trazer um outro parágrafo dizendo o seguinte: se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Olha o chamado que ele diz. Aí me lembro de uma passagem, se não me engano foi Joana: nós vamos viver conosco, sozinho conosco mesmo, desde o berço até o túmulo e além do túmulo. Então eu sou responsável por mim mesmo, do berço até o túmulo, responsável entre aspas, de uma fase de infância que os pais nos coordenam e vão impregnar algumas coisas no nosso psiquismo. Mas vocês, quando se tornam adultos, vocês não precisam ficar refém daqueles movimentos que vocês viveram na infância, daquelas agruras que você passou, da má educação que você possa ter tido, ou do descaso, do abandono de um pai, de uma mãe, de um tio. Porque vocês, quando ficam adultos, vocês podem ser o gestor das suas próprias emoções e não permitir que seja o efeito do que fizeram a vocês. Eu falei isso ontem e repito: nós não devemos ser o efeito dos outros, nós devemos ser o efeito das nossas próprias escolhas. Só que muitos de nós vivemos sendo o efeito do que o professor fez, do que nosso pai nos fez, do que nossa mãe nos fez, e perdemos a autonomia de gerenciar as próprias emoções enquanto adultos. Ficamos com a criança ferida, na vitimização, na queixa, e deixamos de ser a contribuição que viemos ser nessa realidade. Ou seja, o Emmanuel está nos conclamando enquanto indivíduos, e que somos únicos, e que viveremos conosco antes do berço e além do túmulo. Nós devemos nos responsabilizar, servindo a todos em favor do crescimento espiritual para a imortalidade. E isso é importante que concebamos, porque somos espíritos imortais, ninguém morre. O que vai morrer é o corpo. Meu corpo perecerá, mas ok para isso. Só que nós acreditamos que nós vamos morrer junto com o corpo, e vivemos nessa realidade, ele vai falar mais à frente, numa busca desenfreada do ter, e esquecemos de ser. Essa jornada na Terra é momentânea, é um estalar de dedos dentro da eternidade do Espírito que somos, que vamos viver várias realidades além dessa. Como seria estarmos nessa realidade, vivendo nela e pautando nossa vida nas escolhas do Espírito imortal e não nas coisas efêmeras? Eu não estou dizendo que vocês vão renunciar e nem deixar de viver os prazeres que a vida no corpo nos dá. Ok, eu estou no corpo, Deus os fez,
nessa realidade dessa estrutura celular, dessa argamassa, e ela tem necessidade de comer, de dormir, de procriar, de ter prazer, tudo bem, mas nós não devemos ser reféns disso, porque senão a gente sintoniza com o primarismo da nossa jornada evolutiva, quando lá nos mundos primitivos habitamos, e lá deixamos experiências que foram se somando para construir um homem novo, que eu estou me tornando no mundo de provas e expiações, para no mundo de regeneração, eu poder viver um pouco mais o refrigério das dores desse mundo de provas e expiações. Mas se vocês ficam pautados ou sustentados ou se firmando no ser velho, no homem velho, que viveu as experiências necessárias para a evolução, na realidade que se encontra agora, vocês não vão dar um salto qualitativo para o mundo, para o espírito mais aperfeiçoado e aprimorado dos mundos que são os novos degraus que nós iremos alcançar, o de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestiais. A ideia que eu trago é, melhor, pautado no que o que Emmanuel nos traz, a autolibertação passa por se libertar das paixões, dos desejos primitivos, daquilo que lhe leva para o menos, naquilo que vocês estão vivendo, com horas infindas, comendo desenfreadamente, dormindo horas que poderiam ser produzidas com leituras, se sintonizando com maledicências, com coisas que não edificam, que não trazem contribuição para a alma. E aí, como é que vocês vão se libertar se vocês continuam vivendo nos mesmos padrões do homem velho? A proposta é trazer o homem novo no que é possível de se manifestar com tudo que está aí nesse mundo que a gente vive, sem se contaminar com o mundo, viver no mundo, mas não se deixar tomar pelo mundo. Eu me lembro de uma passagem no livro Sermão da Montanha, de Humberto Roden, onde ele vai dizer que o problema não está em ter as coisas. Eu já falei isso, mas repetindo dentro do contexto de Roden, o problema está em ser possuído pelas coisas que você tem. Você pode ter tudo. O problema não está nas coisas, está em você ser controlado pelas coisas que você possui. Esse é o grande conflito humano. Como a gente tem o conforto material, isso é legítimo. A gente é filho, nós somos filhos da bem-aventurança. Filhos de quê? De um Deus que é bondade, que é abundância, que é prosperidade e que não quer ninguém na escassez nem na privação. Se vocês estão na escassez e na privação, vocês escolheram um caminho de dor para viver isso. Porque escassez e privação não significa falta de recursos materiais. Tem ricos e milionários que são escassos e não são abundantes. Não é o que você tem que determina a sua abundância e a sua prosperidade. Tem ricos que são escassos e são restritos e vivem uma privação sem fim, porque ainda não chegaram ao patamar do entendimento de que nós somos apenas aqueles que estão usando os patrimônios do divino momentaneamente para serviço da humanidade, para a solidariedade universal. Quando se apropriam de recursos de forma indébita e tendo muito, se perdem mais em querer ter mais e terminam perdendo a encarnação com a oportunidade que poderiam ter, poder atingir um patamar socioeconômico elevado, em gerar emprego, gerar renda, gerar construções que fossem a favor da humanidade. E nós vemos a guerra que está aí entre irmãos, as guerras fratricidas, onde as pessoas se degladiam por petróleo, por riquezas materiais que são perecíveis. Onde é que está o equívoco então? Vai estar na nossa concepção da realidade. A nossa concepção é materialista. Nós não conseguimos nos conceber como espíritos imortais. A nossa percepção da nossa vida, do corpo, é que nós vamos findar com o corpo. E por isso que Kardec dizia, a gente não concorda estritamente quando Kardec diz que tem que destruir o materialismo. A gente fala assim, combater o materialismo para que o espiritualismo prevaleça. Porque a concepção espiritualista de muitos que vivem só com a visão materialista mudaria o paradigma das escolhas de muitos. Talvez o mundo fosse um pouco melhor. Só que nós todos estamos inseridos numa sociedade capitalista que promove o individualismo, que promove o utilitarismo, o hedonismo, o egoísmo. Nós devemos caminhar para o altruísmo, para a universalidade, o universalismo, para a espiritualidade. E isso a gente não cultiva. Por quê? Se a gente tem uma concepção que a vida acaba com a morte, e muitos acreditam que a vida acaba com a morte, que a gente é meramente obra do acaso, de uma mera concepção de um espermatozoide, de um óvulo que fecunda, se dá um ovo e dá um embrião e dá a vida, e que quando morre esse corpo, morre tudo. Obviamente que muitos deles estão corretos em querer se completar do patrimônio máximo possível, viver o prazer que a matéria traz
em detrimento dos bens, dos valores inalienáveis do espírito imortal. Porque lá é que está o verdadeiro valor, na alma, naquilo que você constrói, que, eu repito, a traça não vai corroer, nem o ladrão vai roubar. Esses bens, os materiais ficarão. Um rico, até hoje, conseguiu levar no túmulo o patrimônio que ele arrecadou. O dinheiro que ele gerou, fica aqui, e muitas vezes gerando briga entre os seus descendentes, lutando para se manter com o máximo possível daquilo que o pai conquistou, que a mãe conquistou. Porque a concepção que nós temos é essa, é de que a sobrevivência tem que ser a qualquer custo, e aí nós brigamos, competimos e vivemos nessa realidade como se fôssemos verdadeiros seres primitivos, e que nós não somos mais. Nós saímos da evolução do cérebro reptiliano, necessariamente importante para a evolução da espécie, quando lá atrás necessitávamos viver aquelas experiências ainda, quando estávamos nos oceanos, e como princípio inteligente fomos para o solo, desenvolvendo a habilidade de respirar o oxigênio e toda essa forma de metabolizar o gás carbônico. Foi se construindo o cérebro também, que foi evoluindo do primitivo, que era o reptiliano, que são as coisas instintivas, que controla os batimentos cardíacos seu, que está controlando o peristaltismo do seu estômago, que está fazendo coisas que você não tem mais que ficar se preocupando. Mas você chegou no outro sistema, que foi o cérebro que chamava sistema límbico hipotalâmico, que aí foi uma época em que houve alguns seres que foram evoluindo, o homem de Neandertal, o Homo erectus, com migrações de espíritos que vieram de Capela, dos exilados de Capela na obra de Edgar Amon, mergulhando naqueles seres bem primitivos. Eles impregnavam naqueles perispíritos em construção o novo encéfalo que se formaria para a nossa raça, do homem que somos sapiens, e que muitas vezes somos homens dementes, são verdadeiros dementes que estão aí, porque a nossa raça, que é chamada Homo sapiens, ela se forjou a partir de um processo antropossócio-psicológico e energético que foi impregnado em formações de camadas cerebrais. Quando a gente for no sistema límbico hipotalâmico, onde temos as emoções, a amígdala cerebral, o tálamo e todas as estruturas que compõem essa comunicação com o neocórtex, nós vamos caminhando depois para essa formação da terceira camada, que é o neocórtex, que dá a cognição, que dá a razão, que dá o pensamento, que faz com que a gente pense, reflita e raciocine. Foram bilhões de anos para a gente conseguir a razão. Só que agora, meus irmãos, nós estamos caminhando para a era da intuição. É um novo caminho que o cérebro está entrando. Só que a gente não consegue isso, porque a gente fica achando que vai ver o tempo todo com répteis no cérebro reptiliano. E nós agimos às vezes como répteis mesmo, como seres que estamos ainda vibrando no cérebro reptiliano. Esquecemos das emoções, que são as emoções que vão se construindo, as 4 básicas, a raiva, a tristeza, que são necessárias, o medo e a alegria, e alguns colocam o afeto, e os sentimentos, que são desdobramentos dessas emoções, que são todas as outras emoções, os sentimentos, que aí eu vi o entendimento do neocórtex, que pega essas informações e traz a ela o nível do que a gente vive, do amor, da gratidão e outras emoções, outros sentimentos mais elaborados. Só que quando a gente não acompanha isso, a gente vai ficar lá ainda na era da razão, que a gente está vivendo agora, e está perdendo a evolução para o ser intuitivo que nós seremos. É o ser que percebe as coisas por outro espaço de consciência. Então o que é que nós estamos fazendo nessa realidade para vivermos presos nas matrizes psíquicas do homem velho, ao invés de estarmos cultivando e cultuando os valores que estão sendo da nova era e que só conseguiremos se nós fizermos um movimento de mergulho para dentro. Só se libertarão dessas injunções em que vocês estão presos se fizerem o movimento do autoconhecimento, do autoencontro. E assim, avançando mais um pouco, onde é que tem um relógio para me basear aqui? É até que horas que nós temos? É 8h20? Até 8h20. Tá, 8h20, né? Me deixa o relógio assim para eu poder ir olhando, que eu vou tendo... Tirou de lá. Então, 20h17. Eita, meu Deus do céu. Vai passar um pouquinho. 8h30 pode ser? Ou não, 8h20, né? Mais 10 minutos. Mais 10 minutos, ok. Então, lembra-te, ele vai continuar, e vou dando já um fechamento. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Então vocês continuarão caminhando com vocês mesmos. Vocês não podem ser o efeito de ninguém. Vocês não podem permitir que as outras pessoas gerenciem suas emoções. Vocês têm que ser os gestores das suas emoções. É o que ele está nos trazendo. Vocês têm que se
libertar do controle dos outros. Nós temos um malveso de queremos sermos aceitos, de todo mundo quer ser amado. E porque nós queremos ser aceitos, queremos ser amados, nós vivemos um papel que é a máscara social, e aí termina não se encontrando com sua essência, do que vocês são de fato. Vocês têm ainda mazelas e têm virtudes, mas a nossa tendência é viver nas máscaras do ego. São os mecanismos de defesa que nós usamos para nos relacionarmos nessa realidade, mostrando aquilo que desejamos ser, mas que ainda não estamos lá. Nós não estamos nesse grau ainda, mas queremos representar um papel de bonzinho, aquela voz melíflua, muita paz, meu irmão, como é que você está? Eu posso lhe ajudar? Oh, mas é um bicho ali dentro, um turbilhão. Ok, está na máscara. Se ele sabe que ele está representando aquele momento, porque ele quer ser uma pessoa bem vista, que é civilizada, que é educada, tudo bem. Ele está na consciência de que está fazendo aquilo por uma representação social. O problema é que a gente fica pensando que a gente está ali naquele lugar já. E aí quando vê, as pessoas estão nos controlando, porque quando você quer fazer um movimento que é de raiva, olha, isso não foi agradável para mim, você não precisa ser agressivo com ninguém, você não faz, você tolhe aquela emoção que vem, para você se manter na aparência, no verniz social, para ser aceito, ser querido, e começa a gerar os problemas de psicossomatização, um monte de doença, fruto do distanciamento entre o que você é e o que você representa. Porque na essência do que eu sou espírito centelha divina, mas na minha construção eu ainda não consigo vislumbrar a centelha divina que eu sou. Então eu estou ainda com muitas mazelas e com muitos equívocos que fazem parte da minha construção. Mas se eu não olho para isso, se eu não reconheço que eu estou assim ainda, eu nunca consigo fazer brilhar minha luz. Eu só consigo fazer brilhar minha luz se eu reconheço minha sombra. E eu dizia que as sombras podem ser virtudes também, a sombra dourada na linguagem junguiana, mas de uma forma geral entendido como aquilo que é o nosso lado escuro, o lado que a gente não quer revelar, aquilo que a gente quer esconder, para a gente não mostrar que somos intolerantes, prepotentes, arrogantes, invejosos, vaidosos. Todo mundo é em maior ou menor grau. O que significa reconhecer que eu ainda estou assim, mas que eu estou no movimento de construção do altruísmo, da indulgência, da paciência, da tolerância, da compreensão, as virtudes que estão em latência, que eu posso cultivá-las para que elas se evidenciem. Mas se você nega que você ainda carrega todas essas mazelas, você nunca vai conseguir fazer brilhar a vossa luz. E aí ele vai terminando dizendo, o texto é curto, mas é muito profundo. Emmanuel tem uma capacidade de síntese, em uma página ele faz isso. E ele vai dizer, realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Acabei de falar. Só é grande quem reconhece a sua limitação. Poxa, nem isso aqui, mas veio. Quando a gente está no fluxo, a coisa flui. Então, realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Vocês só podem se tornar grandiosos reconhecendo a limitação que vocês ainda são. A humildade é o grande bálsamo para sarar as nossas feridas, porque as duas grandes chagas, segundo lá a codificação, é o orgulho e o egoísmo. E o orgulho e o egoísmo tem vários desdobramentos do orgulho e egoísmo e várias emoções que se manifestam. E qual é o contrário do orgulho e egoísmo? O contrário do orgulho é a humildade, e o contrário do egoísmo é o altruísmo. Então, a nossa busca é de sermos altruístas e humildes, mas eu nunca vou poder ser humilde nem altruísta se eu não reconhecer meu orgulho e o meu egoísmo. Isso que Emmanuel isso é a autolibertação. Libertar-se é olhar para dentro, olhar para tudo, sombra e luz, e fazer evidenciar a luz. E ele continua, não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia, não dispensarás o concurso alheio na execução de sua tarefa. A gente precisa da colaboração de todos para executarmos a nossa tarefa. Para isso precisa exercitar a humildade, para reconhecer seus limites e pedir ajuda nas horas que você precisa dessas ajudas. Jamais suponhas que a tua dor, isso é lindo, seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar os que te seguem. Nem tudo aquilo que me agrada a vocês, e a gente às vezes quer fazer com que o outro siga o mesmo caminho que nós outros seguimos. Eu faço muito isso, eu me percebo às vezes fazendo isso, porque o que é bom para mim nesse momento pode não ser bom para você. Apesar de o Espiritismo ser esse bálsamo na minha vida, no início, quando eu entrei em 1996 no Nacobem, eu queria que todo mundo se tornasse espírita, porque era tão bom para mim que eu queria que todo mundo descobrisse aquele manancial de luz que eu estava adentrando. Mas as pessoas tinham outros níveis de evolução, aí chamava de fanático, é fundamentalista, é proselitista, fazendo prosélitos. Aí eu fui amadurecendo e vendo que cada um tem seu tempo de amadurecimento.
nós devemos sair semeando. Isso nós não devemos parar de fazer. E a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E a melhor forma, há um equívoco que a literatura e a educação diz que a única forma de fazer educar realmente as pessoas é que através do exemplo. É um equívoco dizer que é através do exemplo. Eu diria que a única forma que você tem para mostrar o caminho de construção nova que você está realizando é através do exemplo que você dá. Não adianta palavras que eu possa proferir se eu não estou em sintonia com aquilo que eu vivo. Por isso eu vou me tornar um orador muito melhor no futuro, quando aquilo que eu falo a vocês eu esteja vivenciando, porque nem tudo que eu falo eu vivo. Por isso que às vezes não tem ressonância em muitos de vocês. Ele fala, mas é uma coisa mais do discurso, da oralidade. Quando eu estiver vivenciando boa parte disso que eu digo a vocês, vocês vão sair daqui inebriados, porque a minha presença será uma presença curativa, será uma presença iluminativa, porque eu já estou coerente e congruente com aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Quem foi assim? Jesus. Só Jesus. Do meu ponto de vista, só quem foi assim, congruente e coerente com o que pensava, o que falava, o que fazia, só ele. Os outros se equivocaram um pouquinho, até São Francisco se atrapalhou, Buda também se atrapalhou um pouquinho, se iluminaram na encarnação, mas se atrapalharam. O único que eu conheci foi ele, que veio sem nunca se conspurcar, nunca se violentou, nunca ele se corrompeu. Jesus era o Espírito puro por excelência. Então vocês só se tornarão puros como Cristo é, se reconhecerem aquelas mazelas que vocês ainda trazem. E finalmente, meus irmãos, para realmente, que o tempo é muito vasto, é muito conteúdo que a gente poderia falar, sobretudo, combate a tendência ao melindre. Espírita não é nem um pouco melindroso, né? Vocês conhecem? Hein? Conhece espírita melindroso? Eu já vi pouquíssimo, né? Espírita melindroso? Quantos médios melindrosos, quantos oradores melindrosos que não suportam a crítica, não suportam a correção no dia a dia, para o ajuste devido dentro das casas que eles militam, e saem de casas, entram em casas e vão sair de casa e o problema sempre está nas casas. Eles imputam os problemas das casas, mas nunca olham para eles. O que está acontecendo comigo que eu não fico em nenhuma casa? Porque nenhuma casa serve. Tudo ele se aborrece. Um coordenador diz uma coisa, sai daquela casa. Na mediúnica disse que ele precisava ter um comportamento, como o Peixinho diz, né? Lá na FEB, Peixinho é engraçado demais, é uma ironia fina. Ele diz assim, aqui nessa mediúnica da FEB, quando eu participava com ele lá na FEB das mediúnicas, pode fazer tudo. Pode quebrar jarro, pode levantar esses copos daqui e jogar no chão. Ele não dizia assim, eu estou ilustrando melhor, mas ele dizia isso, pode quebrar o controle, rasgar livro. O médico faz isso, mas no final eu não posso cobrar o espírito, porque ele já foi. Eu vou cobrar o médico que ficou. Ninguém quebra nada, porque a educação assim, ele abre a médica e diz assim, vocês tudo aqui são médicos, vão dar comunicação, tudo bem. Mas se alguma coisa, por exemplo, quebrar, eu não tenho como cobrar ao espírito que foi. Então eu vou cobrar vocês. Ninguém quebra nada. Aí os médicos controlam, porque tem caso espírito que o médico levanta a mesa, quer jogar a cadeira no chão, foi o espírito que me tomou, não consegui segurar. Tudo bem, meu filho, deixa o espírito me tomar, se bata no chão, quebra a cadeira. No final ele foi. Você ficou, aí você voltou para a sua residência, olha a conta, passa lá na diretoria para pagar tudo que você quebrou. Quero ver alguém quebrar uma coisa. É uma forma de educar, né? Eu falo isso porque é uma forma que eu achei muito interessante. Vocês estão rindo, porque é uma forma educativa de educar o médium a se manifestar melhor. E finalmente, ele vai terminar dizendo, então, o médium melindroso, vocês não conhecem o médium melindroso, né? Claro que somos muito melindrosos. O melindre faz parte da susceptibilidade de muitos de nós, porque o ego, ele não quer ser contrariado, ele não quer ser contraditado, ele não pode ser vilipendiado, ele quer manter a sua integridade, a sua máscara não pode ser desvelada, não pode ser tirada, porque vai revelar quem ele verdadeiramente é, ou seja, como verdadeiramente ele se encontra, melhor dizendo. E ele termina assim, sobretudo combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. O cuidado com a higiene do leito a gente tem, mas em combater o melindre não. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa. Ou seja, quem guarda mágoa, guarda lixo mental. Falei isso ontem, que eu falei sobre perdão às ofensas no André Luiz. Então não guardem mágoas, porque quem guarda mágoa, guarda lixo mental. É uma forma somente de vocês se contaminarem com aquilo que os outros fizeram, sendo de novo o efeito do que os outros lhe fizeram. Ele não consegue se libertar.
ficam encarcerados nessa prisão que vocês mesmos constroem, que eu também estou construindo às vezes para mim. E ele termina: desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Quem nos prestou a vida foi Deus, e não com as pessoas do mundo que convivem no dia a dia com nós outros. E deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre do desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Eu falei isso durante a minha exposição, e assim eu finalizo. Nós vivemos nesse mundo de provas e expiações, e todos aqui, em maior ou menor grau, buscamos ser felizes. Isso é a máxima de todos nós. E a felicidade é algo que só pode ser alcançado quando vocês reconhecem as limitações que ainda essa realidade nos impõe, porque a felicidade genuína não é desse mundo, mas existe uma felicidade possível de ser alcançada nesse mundo, e vocês só alcançarão a autorrealização, a autoiluminação ou a autolibertação quando vocês fizerem essa viagem de si a si mesmo, quando fizerem o movimento para dentro, no autodescobrimento, no autoconhecimento, e aí vocês poderão encontrar-se consigo mesmos. E ao encontrarem-se consigo próprios, vocês perceberão que vós sois deuses, que vós sois luzes, e como luzes que são, poderão fazer brilhar no velador ao invés de botar debaixo do alqueire, e assim serão contribuição para esse reino que vivemos na terra, podendo, quem sabe, trazer o reino dos céus para a nossa realidade, nessa terceira dimensão do mundo material. Eu agradeço a todos a atenção, e fico aqui penhoradamente honrado pelo convite, esperando voltar durante esse ano algumas outras vezes, chegando certamente no horário certinho, no horário correto, pelo próprio encontro da casa que eu estou pela primeira vez. Eu me perdi um pouco, e trazendo, quem sabe, uma fala que seja mais proveitosa para todos aqui que estão nos ouvindo. Muito obrigado a todos e muita paz.